A falta de água é hoje em dia um tema incontornável. Existem conflitos um pouco por todo o mundo devido a este bem essencial. Uma das regiões em que a água pode vir a ser um luxo é a América Central. A Euronews acompanhou a Water Convoy, uma caravana para a água organizada por várias ONGs que se deslocaram até à Nicarágua, numa viagem por 4 países, de forma a compreender a situação desta região que enfrenta uma onda de privatizações. Mas poderá ser a água uma mercadoria como as outras? Marco Iob, do Comitê Italiano para a Água, explica o significado deste projeto. O Comitê é uma ONG que opera em Itália, mas que faz parte de uma rede internacional. Também colaboramos com associações cívicas, comunidades locais e um espectro de organizações ligadas à sociedade civil. Não podemos aceitar o processo de privatização. Isto porque a água tem de ser considerada um recurso público que pertence à humanidade. Não pode ser vendida como uma mercadoria. Não pode ser gerida consoante as regras do mercado. Após uma década de 80 marcada pela guerra, a América Central vive agora um período de relativa calma. A região está a reconstruir as suas próprias infraestruturas, mas a fraca economia, a falta de experiência ao enfrentar o desafio da globalização e a corrupção estão a causar problemas. Um analista da Nicarágua explica porque é que os tratados económicos assinados com Bruxelas podem ser um negócio arriscado para um país como a Nicarágua, se os 27 não considerarem a situação económica da região e os direitos dos trabalhadores locais. O acordo UE-América Central pede uma liberalização gradual do mercado de forma a favorecer a concorrência. Mas a União Europeia está dividida. Neste momento está a ser discutido um tratado de livre associação com a União Europeia. Este não é mais que um tratado de comércio, ou seja, não se diferencia em nada do tratado com os americanos. O que acontece é que a União Europeia tem uma grande vantagem neste momento para negociar devido a uma cláusula que diz que tudo o que deste aos americanos tens de me dar a mim. E isto significa toda a biodiversidade, a água e, acima de tudo, a cadeia de acumulação agrícola. Ou seja, despojamo-nos de tudo. Nós não somos um país industrial. Quando um produtor italiano, espanhol ou sueco ou de qualquer parte da Europa vai à falência, pode sair sem grandes consequências. Simplesmente, eles repõem suas perdas. O facto é que a América Central representa um enorme e inexplorado mercado. Uma exploração exagerada dos recursos pode representar consequências ecológicas catastróficas para o planeta. Todos estes tratados comerciais podem trazer benefícios se nestes países forem construídas infraestruturas. Represas, está prevista a construção de 300. Aeroportos, aquedutos, corredores comerciais entre os dois oceanos, etc. Estes países fazem parte do chamado Corredor Biológico Mesoamericano. Esta terra possui muitas espécies animais e vegetais. A região tem muitas possibilidades e há muita gente que está desejosa de pôr a mão nestes recursos. A caravana passou por 4 países. Políticos, jornalistas e ambientalistas descobriram novas realidades. Como o facto da privatização significar, muitas vezes, a mesma coisa que o controle local de água. Se um governo é forçado a abrir o mercado, coloca a responsabilidade num conselho local, que frequentemente não tem meios para administrar os recursos. O que acontece é que estas entidades fazem contratos de longo prazo com empresas privadas que sobem os preços e grande parte da população não consegue suportar esta subida. Muitas organizações sociais das comunidades, que sempre foram responsáveis pela gestão da água, estão em perigo e os seus membros são ameaçados. Franco Zunino, responsável pela pasta do ambiente da região italiana de Ligúria, ficou espantado com a situação. Devo reconhecer que não sabia o que se passava aqui. Na Europa, os conselhos de controle locais são uma coisa positiva.
As antigas empresas públicas de água que nos últimos anos foram privatizadas voltaram a ser parte integrante dos conselhos locais, ou pelo menos dos consórcios controlados por esses conselhos. Ritornano ad essere di proprietà municipale, di proprietà comunale ou comunque di consórcio de comuni. Aqui na América Central é diferente. Os conselhos de controle locais podem ser o primeiro passo rumo à privatização. A caravana quis investigar o estado dos recursos e deparou-se também com outra questão: os direitos fundamentais dos cidadãos. Organizações não governamentais conseguiram que o governo do Equador introduzisse na Constituição do país que a água é um direito fundamental da humanidade a que todos devem ter livre acesso. Denis Garcia, o coordenador do Fórum para os Recursos Hídricos, explica. El agua es un patrimonio nacional de uso público. E, al ser um patrimônio nacional de uso público, a água é um património nacional de uso público. É um recurso público que deve ser usado para o interesse dos cidadãos. Mas também temos a responsabilidade de cuidar da água para as próximas gerações. De cuidar esse patrimônio para legá-lo, para heredarlo a las generaciones futuras. Aconteceu no Equador. Se dizemos que a água é um património nacional, a Constituição equatoriana assegura agora a proibição de qualquer forma de privatização da água. Captar a atenção da comunidade internacional para o que se passa na América Central era um dos objetivos do Water Convoy. Os direitos que são vistos como certos na Europa estão em risco nestes países e a privatização dos recursos não significa necessariamente uma boa notícia se este processo acontecer sem qualquer controlo. Privatizar a água não garante que todos tenham água. Creio que na Europa há muitos exemplos iguais. Conheço o caso de Paris, por exemplo, onde o próprio autarca está a tentar travar a gestão privada da água e recuperar a gestão municipal. A água potável é considerada o ouro de amanhã. Até o último filme da saga James Bond fala sobre a falta de recursos hídricos no mundo. A América Central é uma região em risco e deve ser protegida para que estas imagens não passem a fazer parte do passado.